eu posso acreditar. Sempre que tua voz me falar, tua vontade eu vou seguir. Cada dia me guiar. E eu vou caminhar por fé, mesmo quando eu não puder ver, pois eu sei essa estrada escura leva-me ao teu querer. Ajuda-me aos medos vencer, teu fogo traz-me renascer. Nunca falhaste, és fiel, a tua graça é o meu viver. Oh, oh, eu vou caminhar por fé, mesmo quando eu não puder ver, pois eu sei essa estrada escura leva-me ao teu querer. Mesmo fraco, teu rosto eu posso ver. Tens falado para que eu possa crer. E eu vou caminhar por fé, mesmo quando eu não puder ver, pois eu sei essa estrada escura leva-me ao teu querer. E eu vou caminhar por fé, mesmo quando eu não puder ver, pois eu sei essa estrada escura leva-me ao teu querer. Boa noite a todos, boa noite comunidade. Quero saudar os que estão aqui hoje com a gente no culto presencial e também os que estão nos assistindo de casa hoje. Essa música que a gente cantou agora, talvez você não conhece, mas ela fala um pouco sobre a gente caminhar com fé, mesmo a gente não vendo às vezes o que Deus está fazendo nas nossas vidas, né? Abacuque 2:4 diz que o justo viverá pela fé. A gente sabe que, por natureza, ninguém é justo, né? Por causa do pecado. Mas é pelo que Cristo fez na cruz, pela redenção que Ele nos deu, é que a gente é justificado e a gente pode crer nesse Deus. E em gratidão e louvor a Ele, a gente quer continuar cantando e louvando a esse Deus que é grande, que é forte, a Ele toda a glória e toda a majestade. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória,
entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Nessa próxima canção agora, eu queria que a gente refletisse sobre o motivo que nos trouxe aqui hoje, né? Os que estão presencialmente, e o motivo de terem ligado a TV, sintonizado aí no nosso culto, para os que estão em casa. A gente acaba criando o hábito, né, de todos os domingos ir na igreja. Isso pode se tornar algo automático, algo mecânico, mas nessa música a gente quer falar sobre como a gente veio aqui hoje, de fato, para ouvir a voz de Deus, para deixar Ele nos transformar, para deixar as palavras dele aquecerem o nosso coração. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração.
És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Ao teu. Pai, Tu conheces a cada um de nós, Tu sabes o que precisamos para a nossa caminhada, Tu sabes como estamos, Tu conheces nossas certezas na caminhada contigo, da mesma forma nosso vacilar, nossas dúvidas, os dias em que a fé nos sustenta, os dias em que apesar dela parece que perdemos o chão, nos rendemos a Ti. Guarda mentes e corações e que a palavra tenha significado para o nosso viver, para o dia a dia. Em nome de Cristo Jesus, abençoe ouvir, refletir, falar e aplicar. Amém. Eu voltei muito feliz e impactado há 3 anos de um retiro para o qual eu fui convidado na região de Floripa, e era um retiro de bastante reflexão e de muitos momentos de silêncio. É estranho, né, voltar feliz de retiro de silêncio, né? Que negócio é esse? E sabe quando você volta impactado de um congresso, de um evento, e você quer passar isso para outra pessoa? Eu lembro que eu compartilhei com algumas pessoas próximas, e dentre elas falei com o Zé, e eu disse, cara, foi assim, impactou na minha vida, no confiar, no render-se ao Senhor. E eu queria contagiar o Zé, e ele assim, mano, legal, que bom que foi importante para você, que fez diferença na sua vida. E não que o Zé seja indiferente, mas eu não consegui transmitir, eu não consegui passar para ele aquilo que eu experimentei. Quem sabe você já fez essa experiência de querer contagiar alguém a partir de um momento que você vivenciou, querer engajar alguém a partir da motivação que você recebeu, querer, quem sabe, comprometer alguém com o evangelho porque você recém reafirmou o seu compromisso com Jesus e não deu certo. Você não conseguiu repassar e impactar do jeito que você foi impactado. Ou talvez do outro lado, quem sabe você recebeu o seu filho ou o seu neto voltando de um retiro de crianças, de adolescentes, de congresso de jovens, e todo empolgado, e eles parecem que fortalecidos, e você assim, ok, legal, agora volta a rotina, os filhos voltam, né, tudo volta para o dia a dia da semana, mas não te afetou, não fez diferença para você. Porque os impactos no íntimo do nosso ser, na nossa caminhada de fé, eles não podem ser transferidos no automático. As nossas experiências podem ser partilhadas, e até devem ser partilhadas, e por vezes testemunhos fazem diferença, mas algumas vezes parece que passa do lado. Ou quem sabe você já teve a experiência de participar de um momento de palestra, de congresso, ou mesmo de culto, que a pessoa com a qual você fala no final, ela assim, cara, como aquela palavra foi importante para mim. E naquele dia assim você pensa, cara, como aquela palavra não fez sentido nenhum, assim, não chegou, não afetou. Conhece isso?
Já passou por isso? Obrigado aí pelos que balançam a cabeça, pela sinceridade, eu já passei algumas vezes por isso. Ou seja, nós estamos em momentos diferentes de caminhada e também de experiências de fé. Você chegou lá em João capítulo 20, é isso que eu gostaria de olhar com você, para nós deixarmos um pouco de lado o nosso conceito tradicional que temos com o Tomé, um dos 12 discípulos mais próximos de Jesus. Se você olha ali em João capítulo 20, você pode deixar aberto o texto, nós vamos lendo alguns versículos. Eu quero ler nesse momento, versículo 19 e 20. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, o domingo, não qualquer domingo, é o domingo da ressurreição aqui. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhe as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Essa é a experiência dos discípulos, menos Judas, obviamente, mas a sequência vai nos dizer, menos Tomé. Geralmente nós só olhamos para o momento em que Tomé está com dificuldade de crer. Mas ele não vivenciou o primeiro encontro que os demais discípulos tiveram com Jesus após a ressurreição, de acordo com o relato de João. E tendo isso em vista, eu convido você a ser um pouco mais misericordioso com o Tomé. Pode ser? A gente não encarar ele de uma forma tão assim, poxa, que falta de fé. Mas para além disto, esse relato dos discípulos, João nos traz 3 aparições de Jesus, 3 momentos de Jesus com os mais próximos após a ressurreição. O primeiro eu li. Tomé não está junto. O terceiro, melhor dizendo, foi tratado pelo Bruno na semana passada, que é o relato que culmina na restauração de Pedro. Ali Tomé está junto. No primeiro, não. No terceiro, sim. E está junto de boa como mais 6, melhor. Eles eram em 7. Mas no segundo, não. E essa história, ela me convida, e eu gostaria de convidar você também, a olhar com respeito pela caminhada de fé do seu irmão de caminhada, ou da sua irmã de caminhada. A você olhar sem julgar o outro nas suas dificuldades de crer em meio às adversidades. Quem aqui não passou por nenhuma crisezinha de fé ainda na vida, levanta a mão. Quem não passou? Só vejo mãos levantadas do outro lado da tela, quem sabe? Não sei. Mas aqui ninguém levantou a mão, talvez eu meio que forcei, né? Direcionei. Meio forçado o negócio. Mas é difícil encontrarmos alguém que não passa por dúvidas na caminhada de fé. E Tomé está nesse momento. Ele ouve o relato dos outros, e é como eu que quis participar daquele congresso de jovens, mas não tive por outras responsabilidades ou porque a minha idade não permitia mais. Já passou por essa? Não me convém mais ir no congresso de jovens. E não fui impactado. Até assistir as palestras online, e eu sei que tem muita gente nesse momento de pandemia, e muitos de vocês que estão aqui, assim, ó, chega do online, eu quero estar junto, quero experimentar, quero vivenciar. E Tomé estava assim,
Chega da história que vocês estão me contando, eu preciso experimentar também. Mas, para além disso, a dificuldade de Tomé, a sua dúvida, ela é existencial. E aqui nós temos que diferenciar, porque tem pessoas que usam seus momentos de dúvida, atenção, não se torne um Tomé com justificativa dizendo, o Hans falou lá no culto. Porque tem gente que aproveita o seu momento de dúvida como justificativa para se afastar da fé. Tomé não está fazendo isso. E Tomé não nos deixa esse ensino, esse exemplo. Tomé está com dúvida, mas na dúvida ele se aproxima dos demais e ele não se afasta dos irmãos de caminhada de fé. Isso é muito importante. Porque provavelmente você conhece, e quem sabe seja autoconhecimento, de usar a dúvida como justificativa para se afastar do convívio. Tomé não faz isso. Por isso, nós lemos aqui nas entrelinhas que é uma dúvida existencial, é uma dor profunda. Afinal, ele havia investido 3 anos da sua vida, em período integral, tudo, para seguir aquele que agora morreu. É uma dúvida que vai ter impactos, não apenas eu quero me certificar da história que aconteceu, mas vai ter um impacto para a continuidade da caminhada do Tomé. Fez sentido aquilo no que eu me dediquei nos últimos anos? Eu investi todo o meu capital num lugar apenas. O meu capital de tempo, de talento, de conhecimento. E agora ele se foi. Ele rompeu ele acabou com as nossas expectativas. Mas tem rumores. Eu quero crer nesses rumores de ressurreição, mas isso é uma história absurda. Isto é uma história absurda, convenhamos. Se nós nos identificamos enquanto cristãos, nós precisamos assumir que cremos numa história absurda. Absurda da entrega do próprio Filho de Deus, da sua morte substitutiva, ou seja, não era por ele, era por nós. E tão absurdo mais ainda é a história da ressurreição. Mas é um absurdo encantador, mas parece utópico, impossível para o Tomé. Mas ele quer crer. Eu acho que é importante você identificar, em meio aos seus momentos de dúvida, se há uma intenção genuína de crer, ou se perceber o que eu quero fazer, ou eu quero me afastar. E isto é decisivo, a nossa postura diante das nossas incertezas e das nossas interrogações. Afinal, a realidade vivida por Tomé da morte de Jesus foi totalmente palpável. A realidade da dor, do sofrimento, da despedida, do perder a esperança foi concreta. E permitam a relação com os dias atuais, as experiências que muitos de nós têm passado, seja por seu próprio problema de saúde ou de pessoas próximas, por suas questões econômicas, emprego, os medos, as inseguranças, as inquietações de ordem emocional, as preocupações com o coletivo, elas estão sendo vivenciadas integralmente, na carne, por todos nós. Mas dia menos dia, um ou outro efeito, todos nós estamos vivendo desse contexto que se desenhou desde o início do ano passado. A realidade da fé, da esperança, ela não é tão concreta e tão palpável.
Nós gostaríamos que fosse. Mas é uma luta diária me apegar a promessas de esperança, me apegar, para você também, a uma mensagem de que na ressurreição Jesus tem a palavra definitiva também sobre o momento que estamos vivendo. Eu preciso alimentar isso constantemente, senão eu me deixo levar pela realidade. E assim eu convido você a não se deixar determinar apenas pela realidade, mas ir ao encontro do grupo dos que creem e expor a sua dúvida. Eu acho incrível. Leio adiante, versículos 24 a 26. Um dos 12, Tomé, apelidado de Dídimo, ou gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: você tem coragem? A gente geralmente apresenta o Tomé como alguém não corajoso, né? Falta de fé. Olha a coragem dele. Não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas, e minha mão na marca em seu lado. Tomé tem coragem de expressar a sua limitação de fé. E é muito interessante que ele não é censurado pelos demais discípulos. Porque não fez muito tempo que eles também fugiram quando Jesus foi preso, foi morto. E não tinha como eles fazer de conta que eles não haviam passado por crises de fé também. Eu percebo aqui um contexto de sinceridade desses irmãos de caminhada. E esse é o contexto saudável para o corpo de Cristo, para a comunidade de fé. De um Tomé poder dizer: muito legal o que vocês estão dizendo, muito legal a tua experiência, mas eu tenho que ser sincero, eu não tive a mesma experiência. E eu não estou conseguindo acreditar naquilo que você acredita. Eu até gostaria, mas eu estou num momento assim, bem relutante com a minha fé. É isso que ele diz em outras palavras. Para acreditar nessa, eu precisava ver, e para além de ver, eu precisava tocar ali as marcas dos pregos. Eu precisava tocar ao lado de Jesus. Eu tenho que me certificar. Eu não consigo acreditar no relato de vocês. E não há censura. E eles continuam reunidos juntos. E é nesse momento que eu passo a desejar cada vez mais convívio de comunidade dessa forma. Sem a censura de dizermos: mas você tem falta de fé, mas você está fraco, mas você pode ser que esteja. Mas o olhar do irmão deve ser o olhar de cuidado e preocupação com aquele que está em dificuldade. Como é que seria para você se alguém apontasse o dedo e dissesse: cara, você não está legal na caminhada, né? Você deu umas vaciladas ultimamente. Aliás, eu ando seguindo você no Insta. Não, cara, você tem vontade de continuar no convívio? Você tem? Eu não teria, se alguém me aponta o dedo assim. Mas se o corpo de Cristo me acolhe e percebe minha limitação e me ajuda na minha limitação, uau, Tomé continuou junto. E no continuar junto é que Jesus também vem ao encontro. Jesus vem ao encontro, leio para vocês, 8 dias depois. Os discípulos estavam juntos novamente. E desta vez, Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles.
Sabe, passou um ano, não, uma semana, mas é novo congresso de jovens, é nova oportunidade. Passou uma semana, é um novo momento de culto, é um novo momento de convívio. E dessa vez Tomé está junto. É interessante que o evangelista João, que também estava junto, ele faz questão de descrever, mas ele não nos diz onde é que estava Tomé na outra vez. E não é foco do olhar bisbilhotado, onde é que estava o Tomé? Mas onde ele estava andando? Não, agora ele está junto. E que bom que agora ele está junto. 8 dias depois, ou seja, na contagem judaica, né, uma semana depois, Tomé estava com eles, as portas trancadas. De repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles: paz seja com vocês. E eu me perguntei por que esses discípulos não censuraram a Tomé na sua dificuldade. É porque eles eram discípulos de Cristo. Olha a atitude de Cristo. Então, depois de Jesus fazer essa saudação geral, paz seja com vocês, então ele disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui e veja minhas mãos. Põe a sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Jesus, ele entra novamente em contato e com todo o seu amor restaurador, que nós vimos já no encontro com Pedro, que é o terceiro, aqui a gente está no segundo, invertemos a ordem, né, Bruno? Invertemos a ordem dos encontros, mas não altera a soma aí dos acontecimentos. Ele vai ao encontro, assim como com Pedro, da sua fragilidade, ele vai ao encontro de Tomé naquele que é o ponto da sua crise, a incredulidade. Do Pedro era o perdão consigo mesmo, do Pedro era perceber que ele era tão vacilão quanto os demais, e do Tomé é a incredulidade, a não oportunidade de vivenciar o que os outros vivenciaram. Jesus vai ao encontro disso e é como se ele estendesse a mão e dissesse: está aqui, tua necessidade é tocar, está aqui. Isso me impacta e eu quero que me impacte. E eu quero reconhecer e preciso sempre reconhecer diante do Senhor que venceu a morte, que ressuscitou. Qual é a minha dificuldade? Qual a minha limitação? Aonde está o meu gatilho que me leva à descrença, a descrença não saudável que me afasta dos irmãos de caminhada? Você conhece os seus gatilhos? Você conhece ali aonde você porventura poderia usar como desculpa para se afastar? Nós podemos usar como desculpa a pandemia, não é verdade? Nossa, um culpado perfeito, eu acho que como nunca, para nos justificarmos, mas você está junto. Você sabe que lá no fundo, quando eu quero, eu estou junto. Do jeito que dá. E Jesus foi ao encontro. Jesus também vem ao seu encontro. Hoje, amanhã, nas dúvidas talvez que você vai enfrentar em breve, nas frustrações na caminhada com Jesus, porque eles estavam frustrados em certa medida, principalmente antes da ressurreição, porque Jesus não era exatamente aquele líder que eles imaginavam. Não promoveu exatamente, ou nem um pouco, a revolução a qual eles idealizavam para o povo judeu no primeiro século. Mas Jesus veio ao encontro das frustrações, da incredulidade,
E a partir desse experimentar, Jesus vindo ao meu encontro, Jesus vindo ao encontro de Tomé, o que ele vai dizer? Versículo 28, meu Senhor e meu Deus, o Senhor meu e Deus meu. Um reconhecimento que o mestre a quem ele seguia era muito maior do que suas expectativas, sim. E por isso, apesar de ter o direito de descartar Tomé, não o fazia, pelo contrário, o acolhia e o trazia de volta para o contexto de fé. Meu Senhor e Deus meu, não sei se você percebe, mas Jesus oferece o toque e o relato bíblico não nos diz que Tomé tocou. Quando Jesus vem ao nosso encontro, às vezes o que antes são nossas necessidades, sabe aquelas jogadas por vezes que a gente faz de barganha com Deus, para eu continuar ou para eu crer adiante, só se você provar que é bom, mas diante de Cristo, Senhor e Todo-Poderoso, eu não preciso mais das provas que antes eu julgava essenciais. E ao mesmo tempo, o que Jesus vai dizer? Ele não diz para o Tomé, então siga e continue em crise de fé para sempre. Está entendendo? Ele não diz isso. Ele não orienta dessa forma. O relato do segundo encontro termina com Jesus afirmando: você crê porque me viu. E ele não desconsidera esse crer. Mas ele vai apontar um outro aspecto. Felizes são aqueles que creem sem ver. E por que ele vai apontar para esse aspecto? Porque futuramente Tomé iria precisar. Não seriam mais muitos encontros visíveis com Cristo. Depois da ascensão de Jesus, ele não teria mais esse encontro. Felizes aqueles que, como Tomé, a história da igreja vai nos relatar que missionário edificante e transformador em outras regiões Tomé veio a ser. Mas ele não teve mais muitas oportunidades de enxergar Jesus. E foram poucos que tiveram a oportunidade como Tomé. Mas quando Jesus fala isso, e o relato que João nos deixa dessa afirmação de Jesus, é fundamental para nós também. Porque por vezes eu já li o Novo Testamento olhando assim, pensando, se eu tivesse tido a oportunidade dos discípulos de enxergar os milagres. Você já leu assim algum texto do Novo Testamento pensando, se eu tivesse tido a oportunidade de enxergar, de caminhar junto com Jesus, de vivenciar, de experimentar dessa forma, quem sabe seria muito mais fácil. Você já teve esse olhar ou não? Só eu, sinto sozinho aí. Valeu, Renato, obrigado. Às vezes, a gente pensa, se eu tivesse tido a experiência do outro. Mas Jesus diz, felizes ou bem-aventurados os que não veem, mas creem. Porque logo em seguida nós vamos para o livro de Atos, para a ascensão de Jesus, e aí ninguém mais vê Jesus, a não ser Paulo na sua visão e uma e outra exceção. Mas todos que creem, creem a partir do Pentecostes, creem a partir do envio do Espírito Santo, creem a partir daquele, o Espírito de Deus, que testifica com o nosso espírito e nos faz entender que a presença de Jesus é real, e que a ressurreição é real, é concreta. E por isso, a fala de Jesus já tem isso no horizonte também, numa perspectiva, logo, o crer é específico
de todos que não enxergam. Mas esses são felizes. Não porque não enxergam, mas porque podem crer. E aqui Jesus deixa a porta aberta para você continuar caminhando, apesar das experiências que não teve, ou de algumas experiências que teve e não gostaria de ter tido na caminhada, de olhar para o outro pensando, se a minha vida fosse tão fácil quanto a de fulano, se eu não tivesse passado por um momento de desemprego, numa situação bem ímpar da história da minha família, ou se eu não tivesse perdido alguém, seria mais fácil? Possivelmente. Mas não usa essas histórias como desculpas para te afastar do Senhor. Mas leva essas histórias para o Senhor e diz, está difícil algumas coisas que eu experimentei. Relato de João nos ensina, Jesus quer ouvir as nossas histórias, quer ouvir as nossas dúvidas. E irmãos saudáveis de fé suportam, não apenas aguentam, mas são um suporte para aqueles que estão nas suas lutas. E aí eu preciso olhar para mim, como eu lido com meus irmãos, com minhas irmãs, quando estão em suas lutas. Que essa palavra te ajude a olhar com cuidado e acolhimento para aquele que está no momento de crise. A não querer transferir a tua experiência, não existe. Mas a acolher e continuar caminhando junto com Jesus. E que você, no seu momento de crise, permita Jesus apontar para uma caminhada. Vai ter momentos mais tranquilos de novo. Vai ter momentos em que, apesar das suas dúvidas hoje, você vai se reconhecer de novo como alguém que é feliz pelo fato de poder crer, apesar de não ver, e apesar de algumas vivências não terem sido tão especiais ou tão positivas como você pediu a Deus. Que o Senhor nos fortaleça na caminhada em conjunto. Deixa eu apresentar um pouquinho o Alex. O Alex é casado com a Cibele. Aí, Cibele. Cibele, que é a nossa psicóloga na Ecos, né? E vocês são pais da Elisa, do Gabriel. A Elisa estuda e trabalha em Brasília, e aí tem os benefícios do home office agora, né? Se eu entendi certo. Interessante isso também, legal ver você aí, Elisa. E a área de atuação do Alex é o jornalismo, né? Você tem formação em jornalismo, e eu convidei o Alex, a partir de algumas conversas que nós já tivemos previamente. Sabe esse contexto atual nosso de dúvidas? Nós tratamos antes dúvidas na nossa caminhada de fé. Mas a gente vive um momento também de muitas dúvidas em relação a notícias, em relação a informações. É um contexto onde cada vez mais se tem fake news e às vezes você não sabe, não é. E a gente quer promover esse bate-papo para a nossa reflexão. Talvez eu apresentei você, sua família. Vale dizer também, né, que você já atuou no Jornal do Almoço aqui na cidade. Tá, você trabalhou, você veio em 94 para Joinville. O que eu quero dizer é o seguinte, eu trabalhei na RBS TV, apresentava os 2 telejornais, era editor-chefe dos 2 telejornais, e a gente tem que voltar no tempo para falar sobre essa questão da fake news. Nós tínhamos, então, na cidade, uma emissora de TV, que é a RBS TV, duas rádios que transmitiam um noticiário e um jornal impresso local. As notícias que você pegava da cidade eram notícias que elas passavam por vários filtros. Nós tínhamos uma reunião de pauta, aí passava-se uma pré-pauta, de uma pré-pauta passa para uma pauta, de uma pauta passa para uma matéria.
Ou seja, esse processo, essas peneiras, elas são feitas com profissionais habilitados para isso. Né? Você tem um profissional, principalmente na minha época, eram formados, era a exigência que se tinha, tinha que ter o registro profissional, profissionais formados, e que você tinha uma ética que tinha que se respeitar. Então, você não era capaz de promover uma fake news porque você tinha uma ética profissional. Então, isso foi em 94. As coisas funcionavam assim. Né? 94. Todo esse processo para chegar numa matéria, você está nos colocando. Para chegar numa matéria, para uma matéria ir ao ar. Não é? Agora, vamos fazer um salto de 20 anos, 2014. Alguns aqui vão se lembrar. O que aconteceu em 2014, no litoral de São Paulo, na cidade de Guarujá? Uma mulher foi linchada na rua por uma fake news, motivada por uma fake news. O que aconteceu? Alguém aqui lembra desse... Ali atrás... alguém lembrou ali atrás. Olha só, pegaram uma foto de uma presidiária, soltaram numa rede social, dizendo que no litoral de Guarujá, essa mulher estava raptando crianças para participar de cultos de magia negra. Essa informação era totalmente furada. Viralizou. Essa mulher, que não tinha nada a ver com peixe, se parecia com essa foto dessa presidiária, ela foi encontrada por algumas pessoas, ela foi espancada e morta. Então, o fake news mata. E é isso que é importante a gente ter noção. Ou seja, até onde pode chegar, né? Você está colocando um exemplo, acho que bem forte já para nos impactar aqui de início. E eu queria emendar, talvez, a essa pergunta, a esse teu exemplo, Alex, a pergunta da atualidade. Isso é 7 anos atrás. Como hoje, né? Hoje, porque, não sei se vocês já se sentiram assim, alguns momentos de... que você lê algumas notícias, seja em sites oficiais, seja nas redes sociais, e da gente ficar com aquela dúvida, né? É real? Não é real? Quem já passou por essa aí? Já passaram? Então, como a gente pode lidar hoje em dia, do que suspeitar, para o que abrir um olho? Você pode nos orientar? Eu acho que a nossa conversa ela tem bastante a intenção de partilhar a caminhada do Alex, né? E também nos orientar para dentro desse contexto que é marcado de tudo que é lado por fake news e por suspeitas também, né? A primeira coisa é a seguinte, Hans, uma informação ela tem que ter fonte. Então, se você recebe uma informação sem fonte, quem é que está dando essa informação? Segundo, a informação tem que ter autor. Terceiro, se você tem dúvidas, você faz uma busca no Google com as palavras-chave daquela informação. E aí você vai ter ali acesso a todas as notícias sobre aquela informação. Se não houver nada, é fake news. Porque antes de chegar no teu celular, antes de chegar para você, se for real, já chegou nos principais sites de notícias. Então, não vá pensando que você é privilegiado, que tem uma informação quente, bombástica, se não chegou no site de notícias. Ou seja, o furo de reportagem não vai ser meu, Não né? existe mais furo de reportagem depois que criou-se rede social, acabou. Interessante. Não existe mais. Não existe mais não furo de existe reportagem. mais furo de reportagem. O furo de reportagem é de 30 segundos, no máximo. Então, assim, informação privilegiada é outra coisa. Eu não estou falando de informação privilegiada. Um repórter tem uma informação privilegiada, ok, mas não é furo de reportagem. São coisas distintas. Né? Antigamente havia furo de reportagem. O jornal O Globo soltava uma manchete bombástica, você recebia lá domingo de manhã na tua casa, o jornal concorrente ia só soltar aquela informação no outro dia. Então, havia furo de reportagem. Com a rede social, acabou, não existe isso mais. Então, se você tem alguma dúvida, entre nos principais sites de notícia e busque lá. Se não tiver nada relacionado àquilo, é porque é fake news. Ok. Se não é, então é fake news. É interessante, é uma dica bem simples, né? Mas que pode nos ajudar no nosso dia a dia, nas nossas indagações.
Essa suspeita que nós temos em relação a determinadas fontes, a suspeita que nós temos também por causa da polarização atual, né? A gente vive um contexto bastante polarizado, onde você suspeita que as notícias elas são muito direcionadas para um lado e você muda o canal de televisão ou muda o site, você vê que uma mesma notícia pode ser direcionada para outro lado. A gente, por vezes, se sente lá no meio, tá, pelo que eu opto. E aí a minha pergunta é, cada um de nós, ou a maioria de nós, vai ter uma tendência de se direcionar mais para um lado dessa polarização, eu imagino que tentando fugir também dela, né? Mas a gente vai ter uma tendência natural de ir mais quando se tratam, por exemplo, dos assuntos mais polarizados que estão muito vinculados à política, nós vamos ter uma tendência de nos direcionarmos ou mais para a direita ou mais para a esquerda. Em que sentido é bom nós nos conhecermos, nos observarmos? Talvez eu até perguntaria para você, é importante eu abrir o olho comigo mesmo, eu suspeitar de mim mesmo. Como você faz nesse sentido? É importante você suspeitar das suas convicções de você mesmo. A gente tem uma tendência a optar por acreditar naquilo que bate com a nossa convicção. Eu vou dar um exemplo, o que aconteceu na guerra do Iraque em 2003. A Universidade de Harvard ela fez um estudo, ela chamou voluntários e jogou a informação de que o Iraque havia fabricado armas químicas. Dessa população ali, de mais ou menos ali 80 pessoas, eles voltaram a afirmar depois, fazer o desmentido, que não havia arma química no Iraque. O que aconteceu? 86% das pessoas que acreditavam na guerra, que queriam a guerra, que eram favoráveis à guerra, não acreditaram no desmentido. Então, elas continuaram acreditando que o Iraque estava produzindo e fabricando armas químicas. Ou seja, conclusão, não adianta. Você tende a acreditar naquilo que te convém. É bem mais fácil, e aí você, por esse sentimento, você tende a transmitir a informação, porque ela bate com aquilo que você sente. E aí que se provoca o efeito de viralizar informações incorretas. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, sim. Suspeitar das tuas convicções. É importante, por exemplo, eu sei que a emissora X tem um viés para um lado. Óbvio, toda emissora vai ter um viés. Não vai dizer que a imprensa não tem viés, porque o ser humano tem viés. Você com isso está colocando que não existe... imparcialidade Exato. Total. Não existe imparcialidade total. Existe respeito com a informação. Agora, que eu tenho uma tendência a dar um viés na minha informação, eu tenho. Eu e todo mundo que vai fabricar e produzir alguma coisa para as pessoas. Você tem a tendência de colocar ali o que você acredita. Então, assim, o que acontece? Quando você tem uma dúvida sobre um conceito, sobre um partido, você tem que fazer necessariamente o contraponto. Então, você tem uma emissora que tem uma tendência a criticar o governo? Sim. Por quê? Muitas vezes é por uma questão econômica. Essa própria emissora que hoje pode estar contra o governo, ela já foi favorável ao governo. Por quê? Então, assim, a gente tem que pegar e buscar outras fontes de informação. E saber que realmente ela é contra por isso e por aquilo, sim. Ela é feita de pessoas, e pessoas são assim. Eu vou envolver um pouco a teologia nisso agora, porque eu acho bem bacana essa tua fala franca, né, de que não existe imparcialidade, existe respeito com a notícia, claro, de canais, meios de comunicação sérios, né? Hans, desculpa, só para dar uma conclusão, um outro aspecto muito interessante é perceber que a imprensa americana se posiciona. A imprensa americana, ela se posiciona. Ela não é como a gente aqui. A nossa imprensa hoje tem uma cultura de não se posicionar abertamente. A imprensa americana não. Você pega o The New York Times, ele tem um posicionamento completamente claro. Então, é uma cultura também da imprensa americana. Ela se posiciona. Aí talvez até seria mais fácil, né, para nós daí sabermos como lidar, né?
Mas esse aspecto que você coloca agora, de que, assim como os canais, as mídias tradicionais, né, elas têm o seu viés, nós também temos. A minha pergunta antes de nós suspeitarmos de nós mesmos, porque a gente tem o olhar de suspeitarmos de algum canal específico de comunicação, né? Mas me permita trazer aqui um pouco o olhar bíblico, porque a própria Bíblia ela vai dizer de nós desconfiarmos do nosso coração também, né? E isso se aplica a esse aspecto. Então, por favor, nós aqui não estamos com a intenção de mudar o olhar político de ninguém, esse não é o objetivo. Mas da gente, para mim, pelo menos pessoalmente, agregou muito a conversa contigo, enquanto jornalista, para nós também sabermos como lidar com as informações. E esse aspecto, eu preciso duvidar de mim. Estava muito em alta, alguns meses atrás, aquele documentário na Netflix, como é que é? O Dilema das Redes, né, que aponta um pouco para isso. Tem um livro do alemão-coreano, lá do Byung-Chul Han, que vai falar no enxame, que trata disso também. É justo esse olhar que as informações que nós tendemos a buscar, e também a inteligência artificial nos leva para isso, para nós alimentarmos aquilo que queremos que seja a verdade e construirmos a nossa verdade e vivermos num círculo de auto-engano, né? Esses dias, numa conversa, num grupo online, Sandra, eu não sei se tu estava junto, mas a FIDE colocou, eu acho que foi num grupo que tu estavas, a FIDE colocou assim, eu me informo da seguinte forma, eu busco ouvir uma opinião bem mais extrema aqui, aí eu busco ouvi-la com uma versão extrema do outro lado, e eu já sei que não é nenhuma das duas coisas, e eu vou por um caminho mais lá no meio, né? Achei bacana, assim, bem prático, mas dessa forma ela colocou. Aí eu sei no que não acreditar e por onde mais ou menos me direcionar. Isso é interessante que você está colocando, Hans. Aproveitando aqui, né, que a gente está dando alguns detalhes aqui de coisas que são, obviamente, da área da gente. Então, eu tenho mais informação em relação a algumas coisas, exatamente por ser jornalista. Por exemplo, uma startup americana agora lançou o Deep Talk. O que é esse Deep Talk? Ela pega a sua voz e eu faço o texto que eu quiser, como se você estivesse falando aquilo que eu escrevi. Então, assim, quando você está colocando isso, vamos começar a duvidar de muita coisa. Se você recebe um áudio no WhatsApp com a voz do Hans dizendo barbaridades, comece até a duvidar disso. Isso já existe, é um programa que já existe. Esse programa é tão bem feito que já passou pelo processo lá da polícia americana sem ser detectado. Ou seja, não detectaram mentira na voz desse programa de computador. Outra coisa que eu queria colocar, que a gente chama de balão de ensaio dentro do jornalismo. O que seria isso? É uma técnica, é uma tática que já aconteceu, eu não vou, obviamente, citar empresas e nem vou citar políticos, mas é o balão de ensaio. Você lança, você sabe, o político sabe, ou a empresa sabe, que vai ser veiculada futuramente, em breve, uma notícia negativa sobre ela. O que ela faz? Ela lança uma notícia muito mais forte, negativamente, contra ela mesma. Ela contra ela mesma. Contra ela mesma. Para que, quando a notícia menos ruim vier, você vai dizer, poxa, estão de perseguição com essa empresa, já soltaram uma notícia errada e agora estão soltando de novo. E isso é feito com política também, né? E eu sei de casos assim. Então, assim, isso acontece. Porque, às vezes, as pessoas não sabem dessas técnicas. Eu estou falando aqui coisas que as pessoas não sabem que acontece. Eu falo, assim, de trabalhar com campanha política, que eu trabalhei com 8 campanhas políticas, e eu sei o que acontece dentro de lá. Então, assim, às vezes, a gente tem que duvidar, e duvidar muito. E, como eu falei no início, sobre a questão de fake news matar, é real. Você mata não só uma pessoa, você mata um conceito, você mata uma história de vida,
né? Você tem esse poder. É. E aí, só para lembrar a questão da Bíblia, eu gosto muito de Eclesiastes, que diz o poder da palavra. A palavra pode gerar vida ou morte. Então, nós que somos cristãos, temos que tomar cuidado com isso. O que a gente está divulgando? O que a gente está viralizando? Vida ou morte? Eu acho que poderíamos ficar com essa dica, né? O que nós estamos repassando? Vida ou morte? Alex, muito obrigado. Eu queria pedir para a Mara projetar, porque eu pedi para você nos compartilhar. Eu disse, Alex, fala aí para a gente de que forma você se informa. E aí você passou isso aí, coloca para nós brevemente a sua forma de se informar diariamente, como também de lidar com as dúvidas, né, ou verificar os fatos, se é real ou é fake. Vai ser projetado ou não? Aqui, ó, eu coloquei só essa tela ali, um resumo como você... Ah, tá. É que eu deixei meu óculos lá, eu não estou enxergando, eu te ajudo. não. Olha só. Eu também já estou na fase do óculos, Alex. Eu não estou enxergando Olha aí, absolutamente nada. Eu coloquei ali, a partir da informação que você passou, né? Que você busca diariamente 3 sites de notícias, esse aspecto, como você se informa? Se dá uma noção para a gente como um jornalista se informa. Achei interessante ouvir isso. Eu falo para vocês o seguinte, se quer ficar bem informado, vocês não gastam 20 minutos do seu dia. Eu, por exemplo, eu tenho o hábito, toda manhãzinha, logo, a primeira coisa que eu faço, eu abro exatamente isso aí. Eu abro 3 sites, ou 3 ou 4 de sites de notícias nacionais, 2 sites de notícias da cidade e um site de notícia internacional. Pronto. Você está informado, você está bem informado. Ah, mas você vai ler isso tudo? Não, obviamente que não, você não vai ler. Você vai abrir o site, você vai ver ali as principais manchetes, vai passando. Aí, se tem algo que realmente aquilo te chama atenção, que você está completamente por fora, você dá um clique lá, dá uma lidinha rápida. A gente chama de lead. O que é um lead? Só para vocês saberem. O lead é o seguinte, você pode reparar em todas as matérias que você tiver que ler. No primeiro parágrafo, você vai estar respondendo o que, quem, quando, onde, por quê. Essas 5 perguntas. O que, quem, quando, onde, por quê. Ali você já sabe. Puf, se te interessou, você continua lendo. Se não, passa para frente. Então, em 15, 20 minutos, você fica bem informado. O que acontece muito dentro da imprensa? A gente fala de suitar a informação. O que é suitar a informação? É você dar continuidade àquela informação. O caso Henri, né? A imprensa todo dia fala do caso Henri. Ela volta no início? Não, ela está suitando a informação, ela está dando uma continuidade à informação. Se você já vem acompanhando todos os dias, fica muito rápido de você se informar sobre os últimos acontecimentos. Estou dando só esse exemplo para ver se ilustra o que a gente está dizendo, né? Não sei se ficou bem claro assim. Eu acho que sim, né? Senão dá para acompanhar, dá para tá gravado aí junto no culto e dá para voltar. Mas muito obrigado. Eu agradeço as informações que você nos traz e também quando a gente combinou ontem, né? Que os detalhes eu pedi abre aí a tua realidade, né? Como você se informa, eu agradeço para você. Por você colocar o seu jeito, né, de se atualizar e de se informar diariamente. Querido e amado Deus, muito obrigado. Muito obrigado que nessas 3 temáticas do mês de abril, a gente pôde falar um pouquinho sobre a Tua presença entre nós. A partir da vida dos discípulos, a partir da vida dos discípulos na caminhada de Emaús, a partir da vida do discípulo Pedro, a partir da vida do Tomé. A partir de tantos encontros que tem nos relatos dos evangelhos que o Senhor se fez presente em meio aos seus discípulos. Vemos sempre que a esperança dos discípulos tinha acabado quando eles olharam para Ti, Senhor, morto naquela cruz. Só que a nossa esperança, ela não fica na Sexta-feira Santa, ela não acaba na Tua morte. Mas ela é vitoriosa no domingo da ressurreição. É ali, Pai, que Tu se mostra o Deus vivo, o Deus que triunfou sobre a morte, o Deus que se faz presente entre nós, o Deus que envia o Seu Espírito ao Seu povo para continuar o Seu reino neste mundo. Obrigado que podemos fazer parte dele e que podemos ter também esse momento de culto onde com certeza Tu falou ao nosso coração.
E que assim o teu Santo Espírito possa continuar mostrando e alertando aquilo que tu tens na nossa vida a transformar, no nosso dia a dia a transformar. Que assim, de fato, nós possamos continuar com a tua palavra no nosso coração quando voltamos às nossas rotinas a partir da segunda-feira. E que, de fato, Pai, possamos ver e experimentar sempre a tua presença em nosso meio. Porque tu és o Deus que está entre nós, que caminha entre nós. E te louvamos e te agradecemos por isso, Pai. Queremos, de uma maneira muito especial, interceder e orar por todos aqueles, Pai, que se encontram hospitalizados neste momento, seja por consequência da Covid ou por tantas outras doenças que talvez nesse momento de pandemia ficam tão apagadas. Mas existem lá pessoas que estão sofrendo, familiares que choram a dor da perda de alguém, ou a dor de ver alguém lá no leito de UTI, ou esperando uma vaga. Pai, tenha misericórdia dessas pessoas. Tenha misericórdia daqueles que trabalham nos hospitais, os trabalhadores da saúde, de tantas outras pessoas, de todos aqueles que estão também lutando e batalhando para continuar a sobreviver nessa pandemia. Te pedimos pelos professores, pelos profissionais que atuam na sociedade, por todos aqueles que atuam também no ramo culinário, que muitas vezes não enxergamos ou deixamos de enxergar. Como é fácil muitas vezes pedirmos comida num delivery, num app, e ali temos no conforto da nossa casa, mas lá está alguém trabalhando, lá está alguém expondo sua vida também. E queremos interceder e rogar por essas pessoas também, Pai. Também te pedimos que mostre a nós, como comunidade, podemos também fazer a diferença na vida dessas pessoas, como também podemos fazer a diferença na vida de pessoas que sofrem, na vida de pessoas que passam necessidade. As cestas básicas já são um passo que nós podemos dar adiante, já é um passo que podemos ir ao encontro de famílias tão necessitadas, que talvez ficaram muito mais necessitadas durante esse período da pandemia. Nos mostre, além disso, o que nós podemos fazer, como podemos intervir nessas famílias. E se também alguém da nossa comunidade está sofrendo, passando por dificuldades, que também possa expor. Porque aqui é o lugar. Aqui é o lugar, como o Hans já nos trouxe antes, do lugar das dúvidas. O lugar onde podemos derramar o nosso coração. O lugar onde podemos compartilhar as nossas cargas com os nossos irmãos. E não é apenas com os nossos irmãos, mas é contigo, Pai, que estamos dividindo toda a nossa vida. E a Ti queremos entregar a nossa vida. A Ti queremos entregar a nossa família. A Ti queremos entregar a nossa rotina e tudo aquilo que envolve a nossa vida diária, Pai. Transforme o nosso ser, transforme o nosso viver, que possamos fazer a Tua vontade, dia após dia. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o nosso Deus que está entre nós, na presença do Seu Espírito Santo, é que oramos e agradecemos. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê da sua paz. Paz que somente Deus pode dar, que o mundo não dá. Paz que Deus pode dar. Que possamos continuar nossa caminhada diária, entre dúvidas e certezas, na presença do Senhor. Que Deus assim os abençoe. Vamos ter o último momento de louvor e aí encerramos o nosso culto.
trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. O trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade